das despesas básicas. Quando eu pago um exame que um funcionário do Banco do Brasil fez e que o laboratório Saving me manda a conta, é uma despesa básica, que faz parte do meu negócio. Então, se eu não tiver cuidado ao criar a estrutura de cargos e salários, se eu não tiver cuidado de saber quanto que eu vou pagar para essa pessoa, eu vou estourar as minhas despesas e aí eu não vou conseguir prestar o serviço que eu preciso prestar, que é o principal, que é pagar os procedimentos médicos e hospitalares, de exames, para aquelas pessoas que são os meus clientes. Então, lá na Cassi nós temos uma estrutura, apesar de ser uma empresa relativamente pequena, perto de muitas empresas que a gente vê aí, perto do Banco do Brasil, por exemplo, né? É uma empresa que tem cerca de 2.500 funcionários. Só que ela atua em 27 capitais, cidades, e ainda no interior de alguns estados grandes, a Cassi ainda está presente com clínicas para atendimento básico de cuidados de atenção à saúde básicos. Porque se a Cassi ficar só pagando o atendimento nos hospitais, a despesa dela aumenta. Então ela tem algumas células de atendimento, como é aqui no caso da Zanotti ou da Zasul, onde ela faz o atendimento básico da saúde das pessoas que trabalham no banco. Então, a equalização dos salários das pessoas que trabalham na Cassi com o mercado existe, porque a gente faz pesquisa salarial também, como foi bem comentado aí, esse equilíbrio externo, né? Nós fazemos as pesquisas salariais, só que a gente tem que equilibrar com a nossa capacidade de ter despesas de salários, encargos, ou seja, remuneração como um todo. Então, se a gente gastar demais, a gente não consegue atender o nosso cliente. E aí o nosso cliente vai reclamar, porque ele não está sendo bem atendido. A gente não precisa correr atrás do cliente como a maioria das empresas. A gente já tem o nosso cliente cativo, que é o funcionário do Banco do Brasil. Só que ele paga um valor fixo e o banco contribui com outro valor fixo. Como essa receita é fixa, eu tenho que gerenciar as minhas despesas. E a despesa de salários e outras despesas que nós temos, elas estão constantemente sendo reavaliadas. Quando a gente vai fazer a pesquisa no mercado, a gente procura situar os nossos médicos, por exemplo, na média do mercado. Ou, dependendo do caso, no primeiro quartil. O que é o primeiro quartil? Você se lembra? A estatística, né? Acho que não foi. Vocês tiveram estatística, né? Já, a gente está tendo. Então é assim, eu não vou pagar nem no mais alto salário, nem na média. Eu vou pagar um pouquinho abaixo da média, onde se concentram algumas remunerações quando eu faço a minha pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Que primeiro, eu não posso pagar muito acima do mercado, se isso aí precisa estudar, e também não posso pagar abaixo do que o mercado paga. Mas eu posso optar por pagar abaixo da média, mas complementar isso com outros benefícios. Ou seja, eu tenho meu custo de salário dentro da remuneração de salário, mas eu vou dar outros benefícios. Eu vou dar uma previdência, eu vou dar um bom plano de saúde, que eu sou dono do plano de saúde, então eu vou dar um plano de saúde, né? Que é um dos melhores planos de saúde. Vale alimentação maior. Oi? Vale alimentação maior. Vou dar um vale alimentação maior, vou dar um aumento salarial todos os anos, no mínimo, na inflação. Não vou ficar eu vou fazer treinamentos, vou criar uma bolsa de pós-graduação, vou dar incentivo para as pessoas estudarem. Então, eu gero uma atratividade para o meu empregado, de forma que ele
não sinta que aquela remuneração dele é tão baixa. No nosso caso, a gente tem uma grande dificuldade. Eu acho que é importante a gente passar aqui as experiências que a gente tem através das dificuldades. Porque aqui na situação acadêmica, né, tudo é perfeito. Né? O livro, a apresentação, né, é perfeito. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, principalmente o gestor, é problema o dia todo para resolver. Então, o gestor eu traduzo assim: o que você faz todo dia? Né? Eu resolvo problemas. Todos os dias nós resolvemos problemas. E o principal problema de uma empresa como a Cassi, que tem 2.500 funcionários e atua em 27 estados e tem uma necessidade de atender a saúde das pessoas, é a parte de medicina. Eu tenho que contratar um médico aqui em Brasília e eu tenho que contratar um médico lá no Acre. Alguém aqui do Acre? Não. Você conhece alguém do Acre? Quanto ganha um médico aqui em Brasília e quanto ganha um médico lá no Acre? Bem menos lá no Quanto quer ganhar? Às vezes não, sabe por quê? Porque lá no Acre tem poucos médicos. o governo do estado do Acre, para atrair médicos para eles não virem para São Paulo e para Brasília, o que eles fazem? Eles pagam acima do mercado. Eles pagam acima da média. Para quê? Para reter aquele profissional. Porque ele é ente público, né? Ele faz um concurso. 11 mil reais ganha um médico no Acre. Aí, eu lá da Cassi, que tenho que equiparar, eu tenho que ter um equilíbrio interno, né? Equilíbrio interno é o quê? Eu tenho que ter uma isonomia. Quem traduziu isonomia para você, né? Isonomia, você que traduziu. Eu tenho que ter uma igualdade de remunerações dentro do mesmo mercado. O médico aqui de Brasília não deve ganhar mais do que o do Acre, senão eu posso ter um problema, inclusive, legal. Equiparado só. Então, qual é o meu problema? O médico do Acre lá não quer trabalhar na Cassi, ele quer trabalhar no estado, porque lá ganha mais. E nem precisa trabalhar tanto, né? Porque os problemas da saúde nossa é que os médicos fazem o horário que querem, quando o pobre, coitado, vai lá no hospital, não tem médico, porque ele está fazendo um bico aqui, um outro clínica ali, fazendo uma cirurgia. Então, ele vai trabalhar no estado para não querer trabalhar no meu negócio, no meu emprego. Então, eu tenho que ter uma outra atratividade, eu tenho que tentar equilibrar isso sem gerar riscos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa salarial local e cria a gente chama lá de um adicional que é um diferencial de mercado. Não sei se vocês estudaram isso aqui para fazer equiparação, porque às vezes a gente trabalha numa empresa que não tem filiais, então a gente não tem esse problema de ter gente ganhando.